Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado aí nas mídias em que o MAP participa. Vocês podem acessar aqui embaixo, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É um grande prazer estar com vocês novamente para falar um pouquinho das informações maravilhosas que o Espiritismo nos traz. Hoje eu queria falar de algo que é importante, que muitos de vocês devem sentir, que é uma espécie de chamado para um outro tipo de vida. Muitas pessoas se sentem cansadas pelo tipo de existência que nós temos, as coisas desse mundo onde o egoísmo prevalece, onde há muita dor, muita maldade, muita ignorância. E isso cansa. Então, muitos de nós nos sentimos assim, meio cansados. Nós que somos espíritas entendemos o nosso papel no mundo, sabemos que nós temos que passar por essas situações, não é fácil, sabemos que não podemos desanimar, que a fé tem que falar alto, mas o conhecimento ajuda muito também. E nós sentimos, muitos de nós, essa espécie de chamado. Parece que algo desperta dentro de nós, em que além da insatisfação com o tipo de coisa que nos cerca, nós aspiramos por algo melhor. E a vida no universo é muito diversificada. E os relatos que nós temos de vida num estágio superior nos animam muito, nos deixam muito contentes, muito felizes, porque nós conseguimos vislumbrar um futuro mais feliz, sabendo que essa felicidade depende de nós, que, portanto, é importante nós construirmos aqui, enquanto estamos aqui, essa nossa felicidade. Todos nós estamos a caminho de planos de luz, de planos de uma vida mais bonita, de uma vida mais feliz, e sabemos que reencarnamos junto com seres, muitas das vezes seres que nos ensinam, seres aos quais nós temos que ensinar algo, e é nessa troca que acontece a evolução. Num momento muito conturbado que está a Terra, e nós sabemos que no universo existe vida em vários mundos, em várias galáxias. A vida está disseminada no espaço. Conforme nós vimos no programa anterior, em que nós falamos da vida, né, em outros mundos. Então, na evolução, a nossa caminhada se dá, muitas vezes nós errando muito, num planeta ainda inferior, de provas e expiações, mas no momento parece que acontece um despertar. E saímos de uma infância espiritual para um nível de vida superior. Muito do que Jesus veio fazer aqui diz respeito a esse despertar espiritual. Jesus nos veio falar, nos introduzir a ideia da vida espiritual. Tudo que Jesus fala diz respeito a uma vida futura, a um reino que não é deste mundo, que a felicidade não é desse mundo, a casa do Pai tem muitas moradas. Num determinado momento, com os doutores da lei, ele fala assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E a gente entende bem hoje esse linguajar de Jesus. Então, todos nós devemos prestar atenção a esse chamado espiritual e como nós estamos reagindo a isso. Porque os atrativos da vida material, dessa vida densa, eles são, assim, intensos, principalmente para quem tem uma condição de vida material um pouquinho melhor, aquele que tem um pouco mais de conforto, muitas vezes se acomoda. E a vida é um desafio constante para o espírito. Muitas pessoas ainda precisam da dor para um despertar espiritual. Outras
já têm um pouquinho de maturidade e não precisam tanto da dor para despertar. Existe até esse termo na doutrina espírita, né? Que alguns despertam pelo amor e outros despertam pela dor. Alguns vão à casa espírita para trabalhar, para servir, e outros vão porque estão numa situação de muita dor física, através de uma doença, ou de uma dor moral, por um processo de separação, uma depressão. Então, o despertar espiritual vale para todos, porque esses que vão à casa espírita pela dor, muitas vezes lá eles despertam. E precisavam ser levados até lá para ouvir coisas, para tirá-los daquele estado de estagnação. E, infelizmente, a maior parte das religiões no mundo foram as mensagens que vêm de planos superiores são deturpadas, levando sempre o homem para essa condição de ter as coisas, de ter dinheiro. E não foi isso que Jesus, por exemplo, ensinou, né? Jesus ensinou que a lei é de amor. Na evolução, nós vamos viver em vários mundos. Eu vou mostrar de novo uma figurinha que toda hora eu mostro, a figura número 1, progresso dos espíritos e dos mundos. Estão vendo aí? Aí vocês veem os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes. Então, na nossa caminhada espiritual, nós saímos sempre de uma condição inferior para uma condição superior. E a Terra está no momento de passagem de prova e expiação para regeneração. Voltando aqui para mim, então. Então, o que significa o mundo de regeneração? Um mundo onde o amor começa a prevalecer e onde as realidades espirituais serão reveladas de forma mais aberta, mais intensa. Esse processo começou com a vinda do Espiritismo, no século XIX, que é parte do planejamento de Jesus para espiritualizar a Terra, aquilo que ele iniciou lá atrás com a vinda dele. Então, o mundo de regeneração está se abrindo e nós vamos conquistar um lugar neste mundo. Nós sempre somos intuídos por inteligências superiores. E a doutrina espírita nos diz que Deus coloca à nossa disposição espíritos superiores para servirem de guias, de mentores, ou vocês podem chamar de anjo da guarda. Nós temos esse espírito sempre de ordem superior, não é a nossa avózinha que desencarnou, são espíritos de ordem superior, que nos acompanham muitas vezes além de uma vida, nos acompanham na vida espiritual, nos acompanham quando a gente reencarna, nos acompanham quando a gente volta de novo para a vida espiritual, e assim sucessivamente, durante um tempo, muitos deles nos acompanham. Leon Denis, na obra Depois da Morte, tem um capítulo em que ele vai falar disso de uma forma muito bonita. Veja só o que Leon Denis fala sobre o anjo da guarda. Quanto mais o espírito se purifica, mais intensa, mais ardente nele se torna a necessidade de amar, de atrair para a sua luz e para a sua felicidade, para a morada em que não se conhece a dor, tudo o que sofre, tudo o que luta e se agita nas baixas camadas da existência. Quando um desses espíritos adota um de seus irmãos atrasados e torna-se seu protetor, seu guia, com que solicitude afetuosa lhe sustenta os passos, com que alegria contempla os seus progressos, e com quanta dor vê as quedas que não pôde evitar. Assim como a criança, descida do berço, ensaia seus primeiros passos sob os olhares enternecidos da sua carinhosa mãe, assim também, sob a égide invisível de seu pai espiritual, o espírito é assistido nos combates da vida terrestre. Todos temos um desses gênios tutelares, que nos inspira nas horas difíceis e dirige-nos pelo bom caminho. Daí a poética tradição cristã do anjo da guarda. Entenderam?
Então, nós somos, vamos dizer assim, adotados por inteligências superiores, por espíritos superiores, que têm essa missão de direcionar esse espírito para uma condição de vida mais feliz. E eu pergunto a vocês, vocês têm feito prece pelo seu anjo da guarda, pelo seu espírito protetor? Por que não fazer à noite, antes de dormir, prece a Deus, a Jesus, as preces que vocês fazem, mas direcionando um tempinho para o seu espírito protetor? Façam isso, peçam inspiração, agradeçam, mostrem-se conectados, porque esse espírito fica esperando os nossos sinais de um despertar, para que ele possa nos inspirar, e muitas vezes ele se encontra conosco quando a gente desdobra durante o sono. Todos nós temos esses anjos tutelares, como nos fala Leon Denis. Vamos aproveitar. Isso é real, isso faz parte do projeto de Deus para nos colocar numa condição de vida superior. Então nós temos o nosso mentor, alguém que está sempre disposto a nos ajudar. Esse é o anjo da guarda. Paulo de Tarso nos fala numa passagem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala do despertar espiritual dele, e eu destaquei aqui uma frase que alguns de vocês conhecem. Ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele fala isso de forma poética, essa mensagem é bonita, é mais completa. Então, o despertar espiritual é isso. Nós pensamos como menino, como menina, como criança. E no momento a gente deixa de ser criança e acabamos com as coisas de criança. Quando a gente tem esse despertar espiritual, muitas das coisas que nós assistimos não fazem mais sentido para a gente. Certas conversas já não nos satisfazem. Amigos, nós devemos dar atenção a todos, mas sempre tem aquele em que a conversa consegue avançar além dessas coisas mundanas. E a gente acaba preferindo esses amigos. É o que acontece muito na casa espírita. Não porque você queira ser seletivo, criando qualquer tipo de segregação, não é nada disso. É que a conversa começa a ser mais fácil com quem pensa mais parecido com você, com quem já tem a visão da vida espiritual, por exemplo. E nos trabalhos, nos estudos, essa convivência leva a uma maior conexão com as pessoas que estão ligadas a nós no mesmo propósito de alcançar uma condição de vida mais feliz. Só que nós somos levados também, assim como o anjo da guarda faz conosco, nós somos levados a olhar aqueles que sofrem. Então, independentemente da crença, qualquer outra condição, a casa espírita volta aos seus trabalhadores a abraçar, a ajudar os que estão em dor, os que estão sofrendo. Os espíritos superiores fazem isso conosco. Mas cada um tem o seu despertar. Vocês lembram o momento em que algo aconteceu com vocês, que vocês se voltaram para uma espiritualidade, onde vocês passaram a ter mais interesse sobre as coisas espirituais? Pois bem, Jesus então veio entre nós e ele fez inúmeros resgates, inúmeros chamados. E Jesus era interessante, né? Ele via um potencial de um espírito e ele investia naquele espírito. E aquele espírito muitas vezes estava lá embaixo, na dor. Daquela sociedade ele era o mais lá no fundo do poço. E Jesus preferia ia resgatar esses do fundo do poço. Um desses espíritos é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, da cidade de Magdala. E eu vou passar a cena de um filme, daquela série The Chosen, Os Escolhidos, em que Maria Madalena, ela está perdida, está lá num, seria um bar da época, né? E muito mal, e aparece Jesus para resgatá-la. E ele vai falar coisas maravilhosas para ela, e ela vai ceder. Então assistam esse vídeo sobre o chamado
o grande momento de despertar espiritual de Maria de Magdala e voltamos já já para continuar. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem? Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Bom, pessoal, vocês viram o vídeo, né? Que maravilha essa situação que Maria de Magdala viveu, de ter o próprio Jesus na sua frente. Quem dera todos nós pudéssemos ter Jesus assim, materializado, né? Mas nós o temos espiritualmente. E esse chamado, quando nós nos conectamos, nós podemos sentir. E cada um de vocês deve ter um tipo de experiência diferente, cada um de vocês deve ter uma história, aquilo que os levou a um maior despertar espiritual. Eu diria que nós continuamos nesse despertar. Nós não acordamos ainda plenamente, mas talvez estejamos muito próximos de um despertar mais completo. Nós devemos abrir a nossa mente, nosso coração para as coisas espirituais. Você se espiritualizar é muito mais do que você ter uma religião, seguir uma religião. É você entender a vida, eu diria até entender o papel de Jesus, entender seus ensinamentos, porque Jesus vem assim, nos despertar para a vida espiritual e vem nos treinar para ingressarmos em outro tipo de vida, quebrando paradigmas, quebrando conceitos equivocados e dando aquele clique na nossa mente para a gente entender o universo de outra maneira. É isso que nós estamos vivenciando, uma verdadeira reprogramação mental, valorizando muito mais cada momento, entendendo a importância de cada momento na nossa caminhada rumo aos planos de luz. O momento que nós vivemos é muito importante. E sempre acontece algo que é tipo aquele gatilho que nos faz voltar a atenção para esse lado espiritual. Conforme eu disse, alguns precisam da dor, outros não. Muitos de nós já fizemos algum progresso na vida espiritual e aqui algo simples já nos despertou para essa realidade espiritual. No nosso planejamento reencarnatório, cada um tem uma espécie de missão, cada um tem algo a desenvolver. E isso aconteceu com os apóstolos.
Jesus, ele escolheu espíritos que estavam longe da perfeição, mas escolheu espíritos que tinham grande potencial. E os encontros de Jesus com as pessoas que ele encontrou não foram encontros casuais. Os próprios apóstolos, embora não fossem espíritos ainda numa condição superior, eles tinham certas potencialidades e foram programados para reencarnar e para reencontrar em Jesus. Sendo que em alguns momentos, isso fica muito claro quando a gente lê os evangelhos, de como foi rápido o despertar de alguns. Então assistam esse segundo vídeo, que eu já passei tempos atrás, Jesus escolhendo os apóstolos, é um vídeo curto de 4 minutos, de um filme, de um outro filme, né, que mostra essa passagem de Jesus aqui na Terra. Então assistam o vídeo e voltamos já já. Eis o Cordeiro de Deus. O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Venham e verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Vem! Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro e significa pedra. Pode ver. É só um. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. Venha comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de que Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Tu és o Filho de Deus.
Tu és o rei de Israel. Na vida dos apóstolos, eles tiveram esse reencontro com Jesus. E eles, então, têm essa experiência, um despertar, e eles seguem Jesus, levam um bom tempo para compreenderem tudo que Jesus queria deles, até que eles começam a trabalhar como verdadeiros apóstolos. Isso depois de Jesus ir para a cruz. Precisou Jesus reaparecer e houve uma modificação muito grande no psiquismo dos apóstolos, principalmente depois do dia de Pentecostes, quando línguas de fogo descem sobre as cabeças, os espíritos, né? E começa um processo certamente de mediunidade ostensiva, em que os espíritos falavam através dos apóstolos e os guiavam, né? Eles tinham os seus anjos da guarda, seus espíritos protetores, que os guiaram na missão que foi planejada para eles. E todos cumpriram muito bem a sua missão. Todos têm uma morte violenta, exceto João, que é programado na espiritualidade para acompanhar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então, como é que tudo é bem pensado. No Evangelho, nós temos algumas parábolas, e Jesus, nas parábolas, sempre fala das coisas espirituais de uma maneira um pouco, às vezes, incompreensível para quem não tem a visão ampla do que Jesus quis dizer. E, num determinado momento, ele deixa uma parábola em que ele vai falar o seguinte, vai comparar o reino dos céus a um banquete. Eu não vou ler a parábola de ponta a ponta, né? Ele fala que o reino dos céus assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos. Então, os servos desse rei saem para chamar os que tinham sido convidados. Existe um simbolismo lógico nessas palavras. E esses convidados se recusaram a ir para o banquete. Aí o rei, o que faz? Despacha outros dos seus servos, com ordem de dizer, olha, preparei meu jantar, o melhor que eu tenho para vocês está aqui pronto para vocês. E, de novo, eles recusaram, né? E foram cada um de Jesus para sua casa de campo, outro para o seu negócio, não deram bola para o chamado do rei. E outros ainda fizeram pior, pegaram esses servos que foram convidados para o banquete e mataram os servos. Aí o rei, num simbolismo, se enche de cólera, né? E então manda os servos novamente para chamar todos que estavam nas esquinas. E aí sim a mesa do banquete se torna completa. Esses que estavam nas esquinas, as encruzilhadas, vão fazer parte do banquete. Mas lá tinha um que não vestia a túnica nupcial, ele se destacava dos outros. E aí o rei manda atar as mãos e os pés desse que não vestia a túnica nupcial para lançar nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes, porquanto há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Puxa vida, que parábola, né? Então, lá na frente, no Evangelho, os Espíritos esclarecem, Kardec nos traz essa informação, todas as alegorias, né, as fábulas mais engenhosas, tinham um envoltório, um sentido oculto. E Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Isso está no Evangelho. A maioria dessas parábolas, tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Está aqui. Jesus, uma das funções da missão dele era espiritualizar os homens aqui da Terra, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido apenas por não se colocarem desse ponto de vista os que as interpretam. E aí que está o problema de querer entender a Bíblia sem ter a visão espiritual. Parábolas como essa não fazem sentido, só fazem sentido você colocando o sentimento da vida espiritual, o entendimento da vida espiritual.
principalmente da reencarnação. Então, nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei, esses que foram convidar, são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então vejam bem que quanto simbolismo por trás de uma parábola. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. E é ele que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. E isso continua. Quer dizer, a parábola do festim de bodas é esse chamado em grande massa. E muitos de nós continuamos sem ouvir esse chamado para uma condição de vida superior, para um despertar, para uma vida mais feliz, onde a única necessidade, a única coisa que se exige de nós é o amor. Sem o amor, não existe evolução, não existe felicidade. Desculpa. Eu falo muito, aí a voz às vezes começa a ir embora. Eu vou passar um terceiro vídeo, que é um resgate que Jesus faz de Mateus. Mateus era um coletor de impostos, muito odiado pelos judeus, porque era um judeu que tinha se aliado aos romanos. E Jesus vai fazer com que Mateus largue tudo para segui-lo. Assistam o vídeo e voltamos já já. Viu as corridas partas ontem à noite? O Darius correu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo, tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com você. Eu tinha perguntas que não podia fazer pra mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de eu usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa, encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora?
Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Pra onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Sem isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. E aí, pessoal, viram o resgate de Mateus? A voz agora está um pouquinho melhor, porque antes do vídeo já estava no limite aqui, a garganta cortando a voz. Então, simboliza esse vídeo muito bem essa dificuldade que alguns desses apóstolos tiveram, maior do que outros, e Mateus ele larga tudo, é impressionante também. Ele estava numa condição muito boa daquela sociedade, mas insatisfeito por dentro. É aquilo que eu comentei, algo faltava para ele. E quando aparece Jesus, ele não tem a maior dúvida, ele larga tudo e vai embora com Jesus. E que mostra também que Jesus já tinha tudo planejado para aquele espírito, né? Jesus sabia do potencial dele, e Mateus então vai registrar, porque era culto, muito dos acontecimentos. E Mateus, o evangelho dele é muito voltado para o povo hebreu, né? Então, é um evangelho muito importante, esse relato de Mateus, e ele sente uma certa dificuldade para ser bem recebido pelos outros apóstolos. Olha a voz de novo. Ele sentiu um pouco de dificuldade, porque justamente eles viam ele como um coletor de impostos, né? Eu já passei uma cena aí do estudo passado, em que os apóstolos estão sentados com ele, discutindo com ele, peitando Mateus, né? Você não se arrepende? Tem que pedir perdão. É aquela cena onde Jesus está lá na tenda trabalhando, e depois quando Jesus chega, eles ficam de queixo caído porque viram que aquela discussão é uma discussão tola, né? Que o que eles tinham que fazer é o que Jesus estava fazendo, ajudando os enfermos, os caídos que sofrem. E Jesus sempre exemplificou aquilo que ele queria ensinar. Jesus não apenas ensinava na teoria, ele ensinava na prática pelo exemplo de vida dele. É o que faz um Chico Xavier, o exemplo de vida dele. É o que faz um Divaldo, um exemplo de vida, de amor, de caridade. Não apenas falar da caridade, não apenas falar do amor, mas exemplificar esse amor, coisa que nós temos que nos habituar a fazer em nossas vidas. Então Jesus veio entre nós e continua agora no plano espiritual para nós, né, na sua condição de vida superior, dirigindo os espíritos que vêm nos influenciar. E mais do que nunca, esse chamado espiritual está reverberando na Terra. E nós temos muitos espíritos que saíram dos umbrais, que estão reencarnando, que estão tendo a sua última experiência na Terra, ao lado de espíritos que há tempos atrás estavam nessa condição, mas que já despertaram. E que ainda vivem o choque daqueles que vivem na violência. Daí a necessidade da separação dos espíritos. Daí a necessidade do exílio espiritual. E Jesus falou de maneira simbólica da separação do joio e do trigo. O joio é aquele matinho que cresce junto com o trigo e precisa ser separado. O trigo a gente aproveita, né? E no Sermão da Montanha, Jesus nos dá as condições do que nós precisamos seguir nesse despertar espiritual. Ele vai falar dos pobres de espírito, felizes esses, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Vai falar dos que choram, porque serão consolados, dos que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, os puros de coração, sem nenhuma maldade, que verão a Deus, os pacificadores,
os perseguidos por causa da justiça, né? E os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, os espíritos que já pacificaram seu coração, que já não vivem a violência, são os que continuarão na terra nesse momento de grande transição. Então, nós temos a porta larga e a porta estreita. No momento da Terra, um percentual grande de espíritos prefere a porta larga, das facilidades, o desequilíbrio, a sexualidade exagerada, né? Muita gente doente, muita gente perdida, falta muita espiritualidade, muitos suicídios, muitos processos depressivos. E nós temos a porta estreita, aqueles que lutam para domar suas más tendências, os maus sentimentos, que buscam o autoconhecimento, que buscam as terapias, buscam os tratamentos, os que já arregaçam as mangas para ajudar os outros. Então você tem dois tipos de seres, os que buscam as facilidades e que não estão nem aí para as coisas espirituais, e aqueles que já buscam a espiritualidade e que já estão cansados dessa vida muito voltada só para a matéria, sem amor, sem sentimentos. As pessoas estão carentes de amor, estão carentes de abraço, e isso o MAP faz, acolhe as pessoas, abraça as pessoas e faz com que as pessoas se ajudem. O trabalho do MAP é muito isso, e levar as pessoas às comunidades carentes para ajudar aqueles mais caídos, né? Na doutrina espírita nós temos a mediunidade, nós temos as informações espirituais, mas existem pessoas que não acreditam em nada disso. Precisaria que Jesus se materializasse de novo, ou a materialização do espírito, porque o despertar não é tão fácil assim. E entre os apóstolos havia um que queria ver para crer. Todo mundo sabe a história dele, né? Então, Jesus, quando aparece de novo aos apóstolos, vai ter esse encontro com Tomé. Então, Jesus vai pedir, toca aqui nas minhas feridas, porque antes Tomé tinha falado, não, se eu não ver Jesus, se eu não tocar nas feridas, eu não acredito que vocês estão falando, que ele apareceu depois da cruz. Então, assistam esse último vídeo, que eu também já passei, mas que serve para nós que acreditamos sem necessariamente vermos alguma manifestação espiritual. Não precisa ver espírito, não precisa conversar com espírito para acreditar na vida espiritual. Isso é muito mais uma questão de maturidade, do momento de cada um. E muitos de vocês estão nesse momento, não precisam ver para crer. Tem fé. Assistam esse vídeo e voltamos já já. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente.
Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, pessoal, nós não precisamos ser um Tomé, né? Nós temos na doutrina espírita muita informação. Hoje em dia, com a internet, a gente tem vídeos. Vamos confiar em médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Dona Ivone Pereira e tantos outros que estão aí. Vamos confiar na nossa intuição. Vamos reservar um tempo para nós, em que a gente silencia um pouco a mente, onde nós damos um tempo para nós refletirmos, meditarmos e vamos deixar-nos arrastar pelo amor desses espíritos superiores, dos anjos da guarda, dos espíritos protetores de vocês. Jesus está no leme, ele está trabalhando muito para o despertar da humanidade. Ao mesmo tempo, seus trabalhadores estão separando o joio do trigo, infelizmente, espíritos que não têm mais condições de continuar na Terra. E vamos fazer a nossa parte. Primeiro, para a nossa transformação, olhando para nós, nos conhecendo, praticando essa lei de amor, ou tentando colocar em prática as virtudes, continuar a estudar, continuar a ampliar os nossos conhecimentos. Mas vamos colocar em mente o seguinte, a necessidade de nós servirmos, de nós trabalharmos. É muito importante isso. Então pensem em se engajar em alguma obra, em alguma instituição. Aqueles que têm algum MAP próximo, o MAP tem vários polos, procurem o MAP, serão muito bem recebidos. E a mensagem que eu queria deixar é essa: tenham força, aproveitem esse despertar, aproveitem essa encarnação, aproveitem até mesmo as dificuldades que vocês vivem, para vocês superarem cada uma delas, porque o projeto de Deus para vocês, para todos nós, vai muito além dessas coisas que nós vivemos aqui. Mas enquanto estamos aqui, vamos dar valor a essas coisas, sem nos desconectarmos de Deus, das coisas espirituais, porque esse é um caminho natural que nós iremos seguir. Então, que Jesus inspire a todos nessa caminhada, dê muita força a todos vocês, ilumine seus lares e ajudem vocês a ajudar os entes queridos e as pessoas que, porventura, vocês sintam ou saibam que não estão muito bem. Vamos estender as mãos, vamos levar a mensagem do Evangelho de forma tranquila, sem querer empurrar a goela dentro para os outros. Cada um está no seu tempo, no seu momento. Vamos, sobretudo, exemplificar nas nossas famílias, no nosso local de trabalho, junto às pessoas que convivem conosco. Vamos mostrar que nós estamos nos modificando, tá bom? Então, agradeço de novo aqueles que deixam aí as mensagens, de onde são, algum comentário sobre o estudo. Eu espero vê-los na próxima semana. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Desculpem pela voz que às vezes pifa. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.